Amém, meus queridos? Vamos abrir as nossas Bíblias. Lucas, capítulo de número 1, nós vamos ler a partir do versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor: No 6º mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: Alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamará Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como isso acontecerá? Pois sou virgem. O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo, e também será chamado Filho de Deus. Além disso, sua parenta Isabel ficou grávida, em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Verso 38. Maria disse: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. E o anjo a deixou. Hoje nós vamos estudar os capítulos de número 5 e 6 do livro Peregrino, né, que tem sido a nossa dinâmica e a nossa série durante esse primeiro semestre. E eu vou me abster da liturgia a qual nós temos usado, para não fazer a nossa introdução dentro do aspecto que nós temos falado bastante, que é a teoria geral do imaginário. Eu tinha até prometido que hoje falaria um pouco de Tolkien, mas falarei dele na semana que vem, tá certo? Eu preciso pedir essa licença e fazer esse parênteses dentro do nosso estudo e desses 2 capítulos da nossa série, não exatamente por conta dos capítulos em si, mas por conta da data de hoje. Que dia é hoje? Hoje é dia 25 de março. Quantos meses dura uma gravidez, Washington? Você que é da área da saúde, não é nada, né? Quantos meses? 9 meses. Você é engenheiro, né? Não precisa ser da área da saúde para saber que uma gravidez dura 9 meses. Se uma mulher conceber, né, através ali da união exatamente hoje de um espermatozoide com um óvulo, né, uma mulher que esteja no período fecundo, qual será a possível data prevista para o parto dela? Se hoje é dia 25 de março. 25 de dezembro. Dia 25 de dezembro. O que nós comemoramos no dia 25 de dezembro? O nascimento do Rei dos Reis, a vinda do Senhor dos Senhores a essa terra. Hoje, então, esse dia 25 de março é denominado como um dia de celebração, né? Tanto dentro do aspecto da tradição da igreja, como a anunciação, que se faz presente exatamente nesse, talvez, pelo menos na minha opinião, é um dos mais belos textos da Bíblia, né? Essa conversa e esse diálogo fantástico de Maria e o anjo Gabriel. Nós poderíamos ficar a noite inteira aqui discutindo sobre as falas do anjo e as falas de Maria, mas eu quero abordar 2 aspectos apenas. O primeiro deles é a anunciação em si, né? Que é aquilo que o anjo Gabriel faz a Maria. Ele vem anunciar a vinda do Senhor. Lógico que dentro do contexto, né, Maria fica um tanto quanto perdida, ela não tem dúvidas, mas ela fica confusa, principalmente por conta do estado fisiológico dela, né, o qual era virgem, ela nunca tinha tido relação com nenhum homem. Isso traz um pouco de confusão na mente daquela garota, daquela jovem que tinha ali entre os seus 14 aos 16 anos no máximo, né?
E para entender aquilo, né, ela começa um diálogo com o anjo. Dentro desse diálogo, o anjo explica para ela, e a frase desse texto, a frase utilizada por Maria dentro desse texto, é a nossa conexão para que a gente possa começar a estudar o capítulo 5 aqui do Peregrino. O último versículo que nós lemos, né? Maria, ela olha para o anjo, eu vejo assim, aquele olhar de pureza daquela garota, com os olhos brilhando, o coração em taquicardia, a respiração ofegante, diante daquele ser sobrenatural que estava ali na frente dela, estabelecendo um diálogo, e ela, sem sombras de dúvida, ela olha para o anjo Gabriel e fala para o anjo, eis-me aqui. Que a vontade do Senhor seja feita, que tudo aquilo que você disse, né, ao meu respeito, se cumpra então. Eis-me aqui, eu tomo essa decisão, eu digo sim. Todo aquele que é peregrino, ele vive em constante, ele vive numa, como é que eu poderia dizer? Todo aquele que é peregrino, ele vive diariamente diante de decisões. Todo peregrino, dia após dia, ele precisa dizer sim ou não. Todo peregrino, durante a sua jornada, eu e você que nos consideramos cristãos, pequenos cristos, o nosso dia a dia, ele exige de nós decisões. Nós precisamos dizer sim ou não, todos os dias quando nós acordamos, todos os dias quando nós deitamos. As decisões, elas fazem parte dessa nossa jornada, dessa nossa peregrinação. E o peregrino que nós conhecemos aqui, chamado de cristão, ele toma uma decisão. Nós terminamos o capítulo de número 4, né, com o boa vontade, orientando ele para que fosse até a casa do intérprete. E ele podia ter tomado outro rumo, ele podia ter decidido por outro caminho. Mas como ele já tinha experimentado decisões ruins, vocês lembram, né? Seja passar pelo pântano, seja ficar lá no despenhadeiro, até que o evangelista o encontrasse. Como ele já tinha vivenciado decisões que haviam o tirado e o desviado dos desígnios do Senhor, ele resolve ouvir o boa vontade. E ele vai então até a casa do intérprete. E basicamente o capítulo de número 5, ele é uma lição que nós temos do diálogo do intérprete com o cristão. São várias lições, na verdade, que o intérprete vai mostrando, né? Ele vai exemplificando com coisas naturais e mostrando para o cristão, olha, isso significa isso. São, ao todo, 7 lições que nós encontramos nesse capítulo de número 5. A primeira dessas lições é a lição do quadro. Vocês lembram, né? Ele chega, tem um quadro lá, e nesse quadro tem um homem com o olhar aos céus. Esse homem segurava algo em suas mãos, ele tinha uma coroa e ele estava de costas para as pessoas, no caso, né? Dependendo do ângulo que se observasse o quadro. O cristão, ele olha para aquele quadro, e o intérprete, né, com a função dele, que era interpretar e esclarecer as coisas para o cristão. Nós vimos o quanto interpretar a Bíblia é fundamental para nós, né? Você precisa questionar a Bíblia, você precisa perguntar, né? Você não pode engolir tudo aquilo que eu falo. Tudo aquilo que eu falar, pense 2 vezes antes de aceitar. Não aceite, pense naquilo que eu estou... Nossa, a religião cristã, ela é uma religião que ela vai ela bate de frente, né, com o modernismo do Ocidente, né, que é aquela coisa de te fazer pegar o celular e ficar passando o feed sem pensar em nada. Você já percebeu? Você já percebeu quanto tempo você perde olhando para o feed? Você está só ali rolando. Não passa nada pela sua cabeça. Você não raciocina nada. Você não pensa nada. Você só fica ali, passando. É o mesmo contexto que nós tínhamos, por exemplo, num passado próximo, da televisão, né? Você pensa assistindo televisão? Não. Você simplesmente está ali vendo imagens, né, e ouvindo sons, da mesma forma que as redes sociais, as mídias sociais fazem conosco hoje. Sucumbem o nosso raciocínio, o nosso intelecto, a nossa inteligência. E o cristianismo, ele vai na contramão de tudo isso, porque o cristianismo, ele te instiga, né? Ele te faz pensar naquilo que você está ouvindo. É por isso que você não pode me ouvir e aceitar tudo que eu falo. É por isso que você não pode ouvir nenhum pregador e aceitar tudo. Você precisa questionar. E dentro desse aspecto, o cristão, ele está ali junto com o intérprete, né?
com o intuito de questionar o intérprete, os significados. E o bom intérprete, ele sabe muito bem interpretar à luz da Bíblia. E quando o cristão, então, pergunta o que significava aquele quadro, o intérprete, ele dá pelo menos 3 conceitos daquele quadro, né? Como um bom guia. E aqui nós já temos a primeira lição. Eu e você precisamos ter bons guias. Nós precisamos ter pessoas às quais nós possamos recorrer e falar assim: eu ouvi isso aqui e eu queria saber se isso é correto. A Bíblia diz mesmo isso? A Bíblia prova a existência de Deus? Sim ou não? Lógico que não. Você que estava na célula sabe disso, né? A Bíblia não foi escrita para provar a existência de Deus, né? E o pregador que falar que vai provar a existência de Deus através da Bíblia para você, fuja desesperadamente para os montes, né? Você não pode ter guia de YouTube. O youtuber não pode ser seu guia. Não é porque ele tem o selinho azul que ele vai ser o seu guia. Um bom intérprete é aquele que tem contato relacional. Nós precisamos encontrar bons guias para termos nas nossas vidas. E o cristão, ao encontrar a casa desse intérprete, ele aprende ali 3 lições olhando para esse quadro. A primeira delas, né, ele vê que no quadro a pintura tem um homem olhando para o céu. Todas as nossas respostas para os desejos do nosso coração vêm do céu. Maria, eu fico imaginando, né? E quando a gente olha, por exemplo, as imagens, as pinturas, né, que nós temos desse diálogo de Maria com o anjo, né? É como se o anjo estivesse nas alturas e Maria está olhando para o anjo. Ela nunca olha no mesmo nível para o anjo. Todas as respostas das nossas questões e das nossas dúvidas, elas vêm do alto. Segunda coisa que ele aprende olhando para esse quadro: o homem estava com um livro em mãos. Tenha sempre um livro em mãos, o livro da capa preta. Hoje tem umas capas, né, meio customizada e tal, né? Mas você... Não, e eu acho bonita. A minha aqui, ó, bonita, né? Essa aqui é baseada em Gênesis, a árvore da vida. Mas todo mundo tem que ter uma Bíblia preta em casa, aquela tradicional, sabe? Aquela clássica, né? Shed, boa, né? Shed, né? Todo mundo precisa ter um livro da capa preta. Agora, esse livro não pode ficar só na sua casa. É por isso que teve um ano que eu bati muito nisso, né? Se você não tem Bíblia física, fale comigo e eu te darei um presente semana que vem. Todos nós precisamos ter a Bíblia. Ah, mas agora a sociedade pós-moderna, para de balela. Para de... Você não... Ah, mas é porque o app da Bíblia é muito mais... Tenha a Bíblia física, escreva na sua Bíblia, ande com a sua... Não tenha vergonha de andar com a Bíblia nas suas mãos. A Bíblia não pode ficar só guardada lá na sua penteadeira. Por último, aquele quadro é um quadro que tem um homem com uma coroa e ele está de costas para o mundo. Nós precisamos desprezar a sabedoria deste mundo. Nós não podemos basear o nosso andar e o nosso caminhar naquilo que o mundo tem como sabedoria. Bom, passado esse primeiro ensino, eles vão até o salão empoeirado. Eles chegam ali no salão empoeirado e o intérprete manda limpar o salão. E aí começa a varrer o salão. O que acontece? Sobe uma poeira danada, né? Aí o intérprete chama alguém e manda jogar água. Você já fez esse experimento, né? Aí você joga água, a poeira abaixo, fica bem mais fácil de limpar, né? E aí o cristão olha para o intérprete e fala: o que isso significa? E aqui o intérprete ensina 2 coisas. Nós não vivemos apenas pela graça. Mais uma vez, guias de youtuber, tem um monte de YouTube, a graça, tudo é a graça, né? A Bíblia ela não é composta só do Novo Testamento. E o intérprete vai ensinar isso aqui para o cristão. Ele vai falar: olha, através disso que você está vendo, você vai compreender a importância do Antigo e do Novo Testamento. Por quê? A poeira, ela é como o pecado. E nós precisamos varrer o pecado todos os dias. E o Antigo Testamento ele serve exatamente para isso, para mostrar que os nossos corações, se você passar uma vassourada ali, sobe poeira. Por quê? Porque nós somos pecadores. A lei ela serve para isso. É por isso que o Antigo Testamento é tão importante. Não existe Bíblia só de Novo Testamento. O Antigo Testamento ele serve para nos mostrar que a lei ela é necessária para jogar na nossa cara, na nossa lata, assim, ó. Você é pecador. Mas ao mesmo tempo, a graça e o evangelho do Senhor é como a água que chega na poeira e joga. E o que ela faz com a poeira do pecado?
ela dissipa, ela abaixa. A graça do Senhor, ela vem e mesmo onde está tudo empoeirado, aquela poeira subindo, e está varrendo e não consegue, a água ela vem de forma suave e acaba com a poeira. Assim, o Antigo completa o Novo Testamento, da mesma forma que o Novo Testamento é coerente com o Antigo. Por isso que eu acho fenomenal o modo de leitura anual que você concilia o Antigo com o Novo Testamento. Você vai comparando, você vai observando que nós precisamos, o homem sem a lei é um ser irracional qualquer. A lei ela serve para nos colocar rédeas e mostrar para nós, você é pecador. Mas ao mesmo tempo, existe uma graça que te lava, como as águas do rio de Deus, que fluem em nossa direção. Amém ou não? Saindo ali do salão empoeirado, eles vão para uma espécie de quarto, onde havia 2 crianças. E aí o intérprete fala para o cristão, olha, essas 2 crianças têm nome. Uma delas se chama paixão e a outra se chama paciência. A paixão era desesperada, porque quer todas as coisas, né? Agora a paciência não. A paciência ela está ali esperando aquilo que vai acontecer. A paixão ela quer tudo ao mesmo tempo. E eu vejo que dentro de nós existem essas 2 crianças. Nós somos seres apaixonados. Nós queremos coisas instantâneas, sim ou não? Né? Quem que não quer logo terminar seu curso, formar logo um bom emprego, ganhar dinheiro, ir passear em Orlando, andar na montanha-russa, voltar e fazer aquelas coisas que, né, você quer, por que isso não acontece? Aí Deus fala para você o quê? Paciência, espere. São as 3 respostas que Deus tem para nós, né? Deus sempre tem o sim, Deus sempre tem o não e Deus sempre tem o espere, paciência, calma. Sabe por quê? E aí ele explica, né, o porquê que a paciência é melhor do que tudo. Ele fala assim, olha, a paciência, ela vai receber algo que não se acaba. Quando você tem paciência de esperar, você não espera somente nas coisas desse mundo. E é aí que é o conceito do verdadeiro cristão. Você não precisa ter paciência apenas para esperar chegar a hora do seu primeiro emprego, de formar, de pegar o diploma. Você precisa ter paciência, porque quando você aprende a ter paciência, você espera algo que é muito maior do que as coisas que nós encontramos nesse mundo. Quando você tem paciência, você espera aquilo que nada poderá corroer. Amém? Quantos querem esperar nas promessas verdadeiras do Senhor? Amém. Saindo dali então, eles encontram uma fogueira. E aquela fogueira está pegando fogo, né? E diz que tem alguém tentando apagar aquele fogo. E aí o intérprete vai explicar para ele, olha, quem está querendo apagar esse fogo aí é o diabo. E eu quero te contar uma coisa. O diabo, ele não vai usar um extintor para apagar a chama do seu coração. Não, ele não vai usar. Você sabe como que o diabo vai tentar apagar a chama do seu coração? Da forma que ele estava fazendo aqui. Ele pega um baldezinho e joga lá. Espera mais um pouquinho, joga mais um pouco. Ele não chega com um extintor. Sabe por quê? Porque se ele chegar com um extintor e apagar de uma vez, você se preocupa. Você fala, opa, alguma coisa aconteceu. O fogo apagou, vamos acender de novo. Mas não, ele vem devagarzinho. Só que aí o intérprete vai falar, olha, do outro lado do muro tem alguém que você não está vendo. E esse alguém tem um óleo nas mãos. E quando se joga a água, ele lá do outro lado joga um pouco de óleo. Porque o óleo faz o que com a chama? Ele acende a chama. Qual que é o aprendizado aqui? Nós precisamos buscar a unção. Conhecimento teórico, né? Se eu pego a Bíblia e começo a estudar a Bíblia apenas a nível de interpretação, de exegese, a Bíblia ela vai se tornando cada vez mais um livro histórico para mim. E isso, estudar a Bíblia como um livro histórico se torna uma ciência qualquer. E a Bíblia ela não deve ser estudada apenas como um livro histórico. Eu preciso sim estudar muito a Bíblia, eu preciso questionar, eu preciso perguntar, né, para aquele ao qual está pregando para mim, mas acima de tudo, eu preciso buscar também por unção, porque não se conhece a Bíblia sem unção. Você precisa estudar, sim, estuda muito, leia muitos livros. Charles Spurgeon já dizia, leia muitos livros, mas repouse sobre a Bíblia. Agora, não seja apenas um teórico, um cristão teórico, tenha experiências práticas. Busque experiências práticas. E aí o intérprete fala, olha, tem um outro que está lá de trás do muro. E aí a ideia dele é meio que dizer, esse que está de trás do muro, o aspecto dele é um aspecto de mistério.
Quem aqui já teve uma experiência com Deus? Daquela experiência boa, que te fez chorar, ou que te fez ficar uma semana inteira repensando naquela palavra que você ouviu, né? As nossas experiências dizem respeito àquele que está de trás do muro, porque em torno dele há um mistério. Ele é o Senhor dos senhores. Mas mesmo estando por detrás do muro, ele tem olho para você, porque ele quer te ungir, e através dessa unção, você vai conhecendo cada dia mais. Não seja um cristão teórico, busque a unção, busque esse óleo da unção, que acende a chama do teu coração. Saindo ali da fogueira, eles vão para um lugar onde eles visualizam um castelo, e aí tem toda uma história sobre esse castelo, que eles veem pessoas lá dentro, mas do lado de fora tem alguém com uma pena e um papiro lá na mão, para anotar o nome das pessoas que chegam ali naquele local. E aí de repente chega uma pessoa, essa pessoa não entra diretamente no castelo, o cristão está olhando, ela vai lá, fala, anota meu nome aí o nome dela é escrito, e aí ela se prepara e entra numa verdadeira batalha para entrar pelos portões do castelo. A nossa vida cristã é uma vida de luta diária. Você precisa lutar diariamente as batalhas contra o pecado. Vencer hoje, glória a Deus. Amanhã ele vai vir mais forte. Lute as batalhas, porque o nosso objetivo é entrar por esses portões do castelo. Nosso objetivo é que o nosso nome esteja escrito lá naquele papel. Mas eu não posso lutar de qualquer forma. Eu tenho que estar preparado. E as maiores lutas de todo cristão, sabe onde que elas acontecem? Na mente. Se a sua mente não estiver preparada com a palavra do Senhor, você será derrotado. Não perca a batalha. Saindo de frente para o castelo, eles partem agora para os dois últimos aprendizados. Eles vão e encontram umas grades de ferro. E dentro daquelas grades de ferro havia um homem preso. E o cristão olha para aquele homem ali e começa meio que um diálogo, para saber por que aquele homem estava preso. E o homem começa a contar, eu era um professor universitário, eu tinha doutorado, publicava artigos científicos, eu era o cara, eu conhecia a Deus, eu era um cara respeitado, orientei muitos alunos, me chamaram para dar entrevistas, mas a soberba chegou na minha mente, e assim o cristão ele está mencionando a parábola do semeador. Aquele preso ali era exatamente como a semente que caiu à beira do caminho, cresceu, mas não tinha raízes. É por isso que ele cai. E ao cair, ele é condenado a uma prisão, a qual ele não consegue sair dali. Fortaleça as suas raízes. Nós só fortalecemos as nossas raízes quando a gente anda com pessoas que também estão buscando raízes fortalecidas. Não queira crescer e ser alguém inteligente, intelectual e que fala bem e não sei o que. Priorize as suas raízes. Priorize as suas raízes. Não ande ao lado de qualquer pessoa. Se você quer ser alguém reconhecido no reino dos céus, olhe bem as pessoas que estão ao seu redor. Já viu aquela frasezinha bem conhecida? Você é a média das 5 pessoas às quais você anda, né? Quem são as 5 pessoas mais próximas de você? Será que essas 5 pessoas estão buscando raízes profundas? Aquele homem estava preso porque ele deixou a soberba subir ao coração. É por isso que nós também não podemos estudar a Bíblia apenas por estudar. Nós precisamos da unção. Por último, o cristão chega num local e vê um homem acordando de uma cama meio que desesperado, porque ele teve um sonho, né? E aí o cristão começa a conversar com ele, e o intérprete está ali do lado. E ele começa a perguntar, né? Por que ele está tão desesperado? E aquela pessoa começa a contar o sonho, começa a relatar o sonho que ele teve. E ali, o pavor daquele sonho, que faz com que aquele homem acorde desesperado, é exatamente o fato dele não estar preparado. Alguém aqui já sonhou que Jesus estava voltando? E você ficou para trás? Essa semana eu conversei com uma pessoa, eu tive um pesadelo. Eu falei, qual foi o pesadelo? Ele falou assim, eu sonhei que Deus tinha voltado. Eu falei, mas isso não é um pesadelo? Ele falou, porque eu fiquei. Eu via o povo subindo. Eu falei, então foi um pesadelo. Aquele homem ali começa a contar para o cristão
apavorado, o desespero dele, né? E aí, o cristão, ao ouvir aquilo, o cristão fala, né? Tem a frase do cristão que ele diz assim: ao ouvir, me veio uma sensação de 2 sentimentos, esperança e medo. Olha que coisa, parecem totalmente opostos, né? A esperança e o medo. Mas você sabia que as duas coisas andam juntas? E aí, o John Bunyan, ele vai escrever que a esperança e o medo são o espinho na nossa carne, mencionando, nos fazendo lembrar do apóstolo Paulo. Quem aqui sabe qual era o espinho na carne de Paulo? Ninguém sabe. Tem gente que acha que era o problema de vista, tem gente que acha que era alguma doença, e tem gente que acha que era algum pecado, mas ninguém sabe. Agora, se tem um espinho na carne que eu e você... Porque o que você já pisou num espinho? Já ficou com um espinho na mão ou no pé, né? E demorou a tirar, aquilo incomoda, né? No pé, principalmente, você não consegue andar direito. Toda hora você lembra daquele espinho que está ali. E aí, o cristão fala que ele tem 2 sentimentos, a esperança e o medo. Quando ele ouve aquela oração, né? O sonho, né? A esperança é a esperança de que um dia Jesus Cristo vai voltar. E nós precisamos ter isso no nosso coração todos os dias. Você precisa acordar e falar para Deus: Deus, se o Senhor voltar hoje, se o teu filho Jesus voltar hoje, eu estou preparado. Martinho Lutero tem uma frase muito interessante, né? Ele diz assim: todos os dias, ao acordar e lavar o teu rosto, lembre das águas do teu batismo. Vá e viva de acordo. Todo dia, quando você acordar, que você lavar o seu rosto e saia da sua casa dando uma olhadinha para o céu. Essa semana podia até parecer, né? Foi terça ou quarta? A neblina, se você estivesse pensando nisso, é hoje, né? Foi quinta, né? Saia preparado, esperançoso de que Jesus pode voltar, mas ao mesmo tempo, tenha dentro do seu coração o pavor de se perguntar: será que se Jesus voltasse hoje, eu iria? Será que as atitudes que eu tomei hoje, o que eu falei hoje, o que eu pensei hoje, me tornariam apto para subir aos céus? E aquilo ali se torna um espinho na carne do cristão. O capítulo 5 termina, e vocês viram que o capítulo 6 ele é muito breve, né? Ele é pequenininho, mas é muito maravilhoso. Sim ou não? Quem chorou no capítulo 6? Ninguém, né? Que é isso? Que espetáculo! Ele chega, entra no capítulo 6, ainda carregando aquele fardo sobre as suas costas, pesado, mas de repente ele encontra algo no topo de uma montanha. O que ele encontra naquela montanha? A cruz. E ele não consegue deixar de olhar, e diz que sobre ele desciam águas, e essas águas transbordavam pelos seus olhos. O cristão, ao olhar para a cruz, chorava, derramava o seu coração. A cruz precisa estar em nossos corações, encravada dentro do nosso espírito todos os dias. Nós não podemos esquecer do que foi a cruz. Por muito tempo eu falei isso, né? Tem um filme já antigo do Mel Gibson que se chama Paixão de Cristo, que foi um filme que ficou muito famoso, muito conhecido, meio que mudou assim um estigma de filme sobre a Paixão de Cristo. Eu sempre falava isso, e eu particularmente eu quero voltar a fazer isso. Eu falava assim: olha, assista o Paixão de Cristo pelo menos 2 vezes ao ano. Sabe por quê? Porque, mais uma vez, né, a teoria geral do imaginário é nos fazer o quê? Esquecer de algumas coisas com o passar dos dias, sim ou não? Você ouve uma palavra abençoada, né? Você sai da igreja, nossa, que palavra boa. Amanhã você acorda, você já esqueceu. Você já parou para reparar? Se eu perguntar para você o seguinte: qual foi o tema da mensagem de domingo passado, quando você foi na igreja? Eu não vou perguntar qual foi o tema do discipulado de sábado passado, porque, né, você sabe, eu tenho certeza que você sabe, né? Mas a maior estratégia, não lembra o que nós falamos da fogueira? O que o diabo faz na fogueira? Ele vai jogando a águazinha ali, ó. Ele quer te fazer esquecer das coisas que marcam o teu coração. E a cruz de Cristo é algo que você jamais pode esquecer. Lembre todos os dias do quanto aquela cruz era rude, do quanto aquela cruz era pesada, do quanto o sacrifício de Jesus ali naquela cruz foi importante. Mas principalmente, olhe para a cruz e lembre-se que ela está vazia e comece a chorar
comece a derramar as suas lágrimas, como o cristão fez. E ao derramar as lágrimas diante da cruz, o que acontece? O fardo se afrouxa e sai das suas costas. Aquele homem se torna livre. Todas as vezes que nós olhamos para a cruz e entendemos o valor que ela tem, entendemos o significado que ela tem, o peso que nós carregamos, o peso do pecado, o peso da depressão, o peso da opressão, o peso dos problemas familiares, o peso que existe nas nossas costas, quando nós olhamos para a cruz, ele é deixado para trás. Ele rola aquele monte e ele nunca mais volta a ser amarrado nas suas costas, porque Jesus Cristo é aquele que veio para tomar o nosso jugo. Ele é aquele que veio para pegar o nosso fardo e dizer: olha, tome o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E assim, o cristão, ao orar, ao olhar para aquela cruz, ele é surpreendido por 3 seres celestiais que trazem para ele 3 presentes, que é o presente que nos é dado quando nós olhamos e enxergamos a cruz. O primeiro é o presente do perdão. Se você errou, se você pecou hoje de manhã, ontem à tarde, se tem alguma coisa aí martelando na sua cabeça, angustiado, errei. Quando você olha para a cruz ela te dá de presente o perdão. Além do perdão, a cruz ela te dá novas vestimentas. O segundo ser celestial traz vestes limpas. O Senhor é o Deus que lava as suas roupas. Como o pai que recebe o filho que estava perdido e coloca novas vestes nele, o Senhor te dá vestes novas, vestes brancas. E por último, ele te dá algo para você carregar. Traduzindo, se eu fosse fazer a nova versão do John Bunyan, né? Ele te coloca um livro da capa preta na tua mão, para que você ande com esse livro, por onde você for. E assim, o capítulo 6 termina com um poema, que na edição da Mundo Cristão, ele está incompleto. Eu quero ler o poema completo, e na versão tradicional, que eu acho mais bonita. Dizendo assim: quem é este? O peregrino. Sim, então é verdade que as coisas velhas passaram e tudo se fez novidade. Ele é um novo homem, sobre a palavra que declaro. São as belas penas que tornam este homem um pássaro raro. Aqui cheguei sob o peso do meu pecado. Nem aliviar-me podia da dor que havia carregado. Até que para cá eu vim. Que lugar maravilhoso! Será aqui que encontrarei o eterno gozo? Será aqui que os fardos que carrego cairão? Será aqui que as cadeias que me prendem se soltarão? Bendita cruz, bendito sepulcro, seja ainda mais bendito o homem que lá foi envergonhado por este perdido. O Senhor te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, soberano Pai, nós te louvamos com o nosso coração, rendido em gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Hoje, ó Deus, o dia da anunciação, nós nos alegramos, porque sabemos que o Senhor estaria preparando o ventre de uma santa mulher para receber o teu Filho unigênito e fazer com que este Filho unigênito assumisse, ó Deus, todas as nossas características, tivesse, ó Deus, todas as nossas capacidades, mas que este mesmo fosse pendurado no madeiro, fosse ali torturado naquela cruz. Mas este, que era o teu Filho santo, anunciado por Gabriel neste mundo, ali naquela cruz, ele não ficaria. Dentro daquele sepulcro, ele não permaneceria. Ao terceiro dia, ele ressuscitaria, para que hoje nós pudéssemos enxergar nessa cruz o motivo da nossa alegria, o motivo da nossa gratidão e da nossa salvação. Faz-nos, ó Deus, olhar para a cruz do Calvário todos os dias. Faz-nos, ó Deus, enxergar nesta cruz o motivo da nossa verdadeira alegria. Faz-nos, ó Deus, ver que esta cruz está vazia e que o fato dela estar vazia é o motivo pelo qual nós podemos caminhar, nós podemos acreditar e fazer o nosso coração esperançar. Receba, Pai querido, o nosso louvor e a nossa adoração nessa noite. Nós oramos em nome do teu Filho amado, Cristo Jesus, o Nazareno. Amém, amém e amém. Amém.
Deus te abençoe, em nome de Jesus.